Olá! Já parou para pensar o que uma barra de ouro tem a ver com o dinheiro na nossa carteira ou no aplicativo do banco? Por muito, muito tempo, essa conexão definiu a economia mundial. Vamos mergulhar nessa história fascinante para entender como o dólar e o ouro moldaram e ainda moldam o sistema financeiro global. Pois é, hoje a gente fala em Pix, em cripto, tudo muito digital. Mas e antes? O que garantia que o dinheiro de um país valia alguma coisa em outro lugar do mundo? A resposta para essa pergunta é o que vai guiar toda a nossa análise de hoje. A nossa jornada vai ter 4 atos. Primeiro, a gente vai ver a era em que o ouro era rei. Depois, vamos entender como o dólar tomou esse lugar de protagonista. Em seguida, o momento dramático em que tudo isso foi por água abaixo. E, por fim, como o sistema funciona hoje em dia. Então, vamos voltar no tempo. Imagine um mundo, lá no século XIX, onde a economia não era baseada em confiança ou promessa de governos, mas em algo físico, pesado, que dava para tocar: o ouro. Essa foi a era do chamado padrão ouro. A ideia, no fundo, era bem simples. Cada nota de dinheiro em circulação era como um recibo, um vale-ouro. Em tese, qualquer pessoa poderia ir até um banco e trocar aquele papel por uma quantidade real de ouro que estava guardada no cofre. Isso dava uma base super sólida e universal para o valor da moeda. E essa linha do tempo aqui mostra direitinho a ascensão e a queda desse sistema. Tudo começa na Inglaterra, depois se espalha pelo mundo. Os Estados Unidos entram na jogada no auge da sua expansão econômica, mas, como a gente pode ver, essa era de ouro teve data para acabar. E qual era a grande vantagem disso tudo? Bom, o ponto principal era a estabilidade. Para o comércio entre países era fantástico. Saber que o valor das moedas estava ancorado em algo físico trazia uma previsibilidade incrível. As taxas de câmbio eram praticamente fixas, o que diminuía muitos riscos e incentivava o comércio global. Foi um pilar para o crescimento daquela época. Isso nos leva direto para o nosso segundo ato. O mundo estava destruído depois da Segunda Guerra Mundial. Era preciso reconstruir tudo, inclusive a ordem econômica. E foi aí que os Estados Unidos, que saíram da guerra como a grande potência global, assumiram a liderança. O palco foi uma cidadezinha chamada Bretton Woods, nos Estados Unidos. Líderes de 44 países se reuniram lá com um objetivo muito ambicioso: criar um sistema que trouxesse estabilidade e evitasse o caos econômico que tinha acontecido entre as duas grandes guerras. Agora, por que os Estados Unidos estavam no comando? Esse gráfico explica tudo. Dá uma olhada. No final da guerra, eles tinham mais da metade de todo o ouro guardado pelos governos do mundo. Era uma vantagem, assim, gigantesca. Não tinha como competir. E com todo esse ouro em mãos, os Estados Unidos fizeram uma promessa muito concreta para o resto do mundo. Uma promessa com um número bem específico. O dólar seria fixado em